E aí, pessoal, vamos para o nosso terceiro exercício, circuitos de corrente contínua com diodos. Então, mudando um pouquinho agora a estrutura do nosso circuito, nós temos então um circuito misto, onde eu tenho dois diodos em antiparalelo. Em antiparalelo por quê? Porque o terminal positivo desse diodo está ligado com o terminal negativo deste outro diodo. Isso é considerado uma ligação em antiparalelo. Se fosse paralelo, nós iríamos ter esse diodo ao contrário, positivo com positivo, negativo com negativo. Como os sinais aqui eles estão opostos, a gente chama isso de uma ligação em antiparalelo. Só uma observação, no caso de resistores não existe essa conexão em antiparalelo porque um resistor não tem polaridade. Então só vai haver a ligação em antiparalelo com componentes que tenha polaridade. Então, vamos lá. Nossas perguntinhas iniciais. Os diodos estão polarizados diretamente? A tensão da fonte é superior à tensão que os diodos necessitam para funcionar? E daí calcule então a tensão e corrente em todo o circuito. Então vamos lá. Os diodos estão polarizados diretamente? Sim e não. O diodo D1, ele sim está polarizado diretamente. Mas o nosso diodo D2, ele não está polarizado diretamente, ele está polarizado reversamente. Então, o nosso diodo D1, ele vai conduzir, certo? Ele vai se comportar como uma chave fechada. Mas o diodo D2, ele não vai conduzir, ele vai se comportar como uma chave aberta. Mas vocês devem estar se perguntando, por que então eu coloquei que o diodo D2 vai ficar com 0,7 volts? Porque a gente não pode se esquecer que esses dois componentes aqui, eles estão numa estrutura, certo? Ligados em paralelo. Esses dois componentes eles estão ligados em paralelo. E a gente sabe que num paralelo a tensão é a mesma para todos os componentes. Então, se em cima desse componente, o diodo D1, vai ter 0,7 volts, se eu medir em cima desse componente aqui, eu vou ter o mesmo potencial que em cima do D1. Eu vou ter o mesmo 0,7. Lembrando, né, que esse terminal aqui ele está conectado com esse, certo? E esse terminal está conectado com esse. Então, isso caracteriza uma ligação em paralelo. O potencial elétrico que tem nesse fiozinho aqui, certo? Vai ter aqui a mesma coisa na parte de baixo. Isso é uma conexão, é um fio. Então, o potencial que tem nesse pontinho vai ter também nesse ponto. Por isso que a tensão em cima dos dois diodos vai ser 0,7. A tensão da fonte é superior à tensão que os diodos necessitam para funcionar? Sim, 15 volts está sobrando tensão. Então, vamos lá. Como é que a gente faz para calcular a corrente do circuito? O procedimento é sempre o mesmo, lei de Ohm. Eu preciso saber qual a tensão que vai sobrar para o resistor. Nesse caso aqui é o nosso R1. Então a tensão que vai sobrar para esse componente é 14,3. Por quê? Professor, mas eu tenho dois diodos e em cima de cada um tem 0,7 volts. Então não tem que descontar 1,4? Não. A tensão em cima desse paralelo é a mesma. É uma vez só o 0,7. Então eu só posso descontar uma vez. Então, a tensão em cima desse componente R1 vai ser 15 menos 0,7, dividido pelo valor dele, que é 330. Então, fazendo essa conta, vai dar 43,33 mA, ou 0,04333 e assim vai, amperes. Certo? Então, a corrente do circuito, a corrente que saiu da fonte, a corrente total, podemos chamar dessa forma, vai ser de 43 mA. Mas, e agora? A corrente I1 e a corrente I2. Qual vai ser o valor dessas correntes? Então, vamos lá. Qual a corrente elétrica nos diodos? A corrente, vamos começar pelo I2, que é mais fácil. A corrente no diodo 2 vai ser zero. Porque, lembrando, esse componente ele está reversamente polarizado, certo? Então, não vai haver corrente elétrica circulando por ele. Ele é uma chave aberta. Então, corrente I2 é igual a zero. É uma dedução, não tem cálculo. Agora, também por dedução, a gente tem que perceber o seguinte. Eu vou fazer com outra cor aqui para destacar bem.
Como o diodo 2 ele está reversamente polarizado, só sobrou o diodo 1 para conduzir. Então a corrente elétrica ela é obrigada a fazer esse caminho aqui. Ó. Ela vai sair da fonte, vai passar pelo resistor, vai chegar nesse ponto. Para cá ela não consegue vir. Então ela é obrigada, os elétrons são obrigados a vir todos para cá, ó, e voltar para o negativo da fonte. Então, toda a corrente que saiu da fonte, ela vai passar pelo diodo 1. Então, a corrente I1 é igual à corrente I. Então, a corrente I1 é igual a 0,043333 amperes, certo? Então, é uma análise que a gente está fazendo. Não tem como calcular a corrente em cima desse diodo utilizando lei de Ohm. Tensão dividido pela resistência. Qual que é a resistência desse diodo? A gente nunca falou disso, o diodo não vai ter essa resistência para a gente poder calcular. Então, para calcular a corrente que está passando por ele, a gente tem que analisar o circuito. Então, a gente percebe que a corrente que saiu da fonte, certo? A corrente aqui é a mesma que vai estar passando aqui por ele, ok? E daí, para finalizar, a tensão é V0, certo? Que é a tensão desse ponto aqui, ó, em relação ao zero da fonte, vai ser o próprio 0,7, porque ele está medindo a tensão desse paralelo. Lembrando novamente que é uma vez só o 0,7, porque isso aqui é uma ligação em paralelo, a tensão é a mesma para os dois componentes. Então eu só posso descontar, eu só posso considerar uma vez o 0,7. Ok? Pessoal, essa questão da corrente ficou bem claro para vocês? Qualquer coisa, façam comentários no vídeo, que eu posso estar fazendo um outro ou respondendo nos próprios comentários, ok? Então é isso aí, valeu, até a próxima.